E muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. E bom, o vídeo de hoje será mais uma análise e nesse vídeo a gente vai analisar o jogo do nosso amigo J. Gabribe, que eu imagino que o nome dele é João Gabriel, né? Gabriel eu sei que é o nome dele. E ele doou R$ 20 e mandou a seguinte mensagem. Ele manda aqui o link para o jogo dele, né? A chave que eu já resgatei, não adianta tentar. E o e-mail dele que eu censurei aqui, obviamente. E ele mandou ali entre parênteses, me contate caso tenha problemas com o código. Então, você já pode ficar tranquilo aí, meu caro, porque a gente não vai ter problemas com o código, porque isso aqui não é um code review, beleza? Esse Danilo é muito arrogante e desumilde mesmo. Mas no máximo a gente vai ter problemas com o executável aqui, não com o código. E essa análise aqui ela é um pouquinho diferente do comum, porque o colega ele trocou uma ideia comigo e ele pediu para que eu fizesse só a análise do jogo e que eu jogasse pelo controle. Esse meu controle aqui, o Xing Ling, ó, que dá para jogar pelo celular, inclusive. Mas, normalmente eu não gosto de testar os jogos por dois motivos. O primeiro motivo é que os jogos da Steam, eles são jogos para computador. Todo computador precisa de um teclado, de um mouse, mas não precisa de um controle. Tem muita gente que tem controle, mas a maioria do público vai jogar pelo teclado, pelo mouse. O segundo fator, cara, é que isso facilita muito o meu trabalho, né? Na verdade, também tem mais um fator que me fez convencer a testar o jogo dele no controle, que eu troquei uma ideia com ele e ele falou que o jogo dele era de carro e jogos de carro eles são melhores para jogar no controle. Ele falou, até dá para você jogar pelo teclado, mas como todo jogo de carro, vai ser melhor pelo controle. Então, eu vou abrir uma exceção aqui para esse jogo, já que eu já vou jogar só o jogo mesmo, e é um jogo de carro, ele me convenceu com esse argumento, vamos testar ele no controle, tá? Então, vamos abrir o jogo aqui. Aqui, a Steam, ela já tem essa ferramenta que mostra aqui, ó, Mostly Playable with Your Controller. E quando eu abri o jogo pela primeira vez, a própria Steam abriu um pop-up dizendo que o jogo era recomendado jogar pelo controle, tá? E como eu já testei o jogo um pouquinho para ver se o controle ia funcionar e tudo mais, provavelmente não vai aparecer esse pop-up no jogo. Essa tela inicial aqui ficou muito boa, tá? O jogo está muito bonito, muito bem polido. Porém, eu já tenho um ponto aqui para falar sobre isso, que é o seguinte. Se for publicar esse jogo aqui em outra loja, tipo uma Epic Games, uma loja de computador, tá? Eu recomendo implementar um pop-up desse aqui, de tipo, esse jogo, a experiência desse jogo vai ser melhor com o controle in-game, né? Porque a Steam faz isso, mas se for uma outra loja tipo a Epic que não tiver essa ferramenta, é bom deixar dentro do jogo, né? Mas enfim, talvez esse seja um jogo exclusivo da Steam. E aqui já entra a minha primeira crítica a esse game aqui, que é essa tela inicial. Eu já testei o jogo, então eu já sei que isso aqui não é um menu, mas eu achei que fosse. Achei até estranho essa tela, não entendi muito por que a brisa dela. Mas, vamos lá. Eu achei aqui essa tela bonita, tá? Eu gostei muito desse carro, o ângulo que ele tá é muito bonito, os efeitos de luz e ali de fogo ficaram legais. Porém, eu achei que aquele disco voador ali não combinou muito com o estilo dos carros, tá ligado? E não sei se tem muito a ver com o jogo. Eu só testei o começo, a gente não vai conseguir aprofundar muito aqui, mas eu achei um pouco estranho. Mas o pior de tudo não é nem isso. O pior de tudo é que eu achei essa tela que não ficou muito polida, ficou tipo só uma tela seca ali com a logo e tal, podia ter uma animação, uma coisinha, mas o jogo ele meio que não começa daqui, cara. Então, se eu apertar aqui um botão, aí sim a gente vem para a tela inicial do jogo. Essa tela aqui ficou bem mais bonita, né? E é engraçado que, repara que esse disco voador, esse modelo 3D, combina muito melhor com os carros, né? Parece que aquela imagem é uma imagem 2D ali e tal, aqui a gente tem os modelos, né? Ficou estranho, mas o menu aqui tá muito bonito, cara. Tá tudo muito bem polido, os sound effects estão decentes e tal. Cara, vou falar pra vocês, eu tiraria aquela tela inicial. Eu acho que se abrisse o jogo direto aqui, talvez com uma transição, um fade ou uma tela abrindo, direto no menu inicial, eu acho que seria mais interessante. Aqui, as configurações, ele fez direitinho o trabalho dele, eu desabilitei a música aqui, né, para não ficar atrapalhando enquanto eu tô falando. Tem a dificuldade que eu não alterei, as linguagens aqui e tal. E tem as configurações de vídeo, né? Tem aqui a questão da vibração, provavelmente no meu controle não vai funcionar, tá? Eu acho que esse controle aqui nem vibra. E dá para alterar as configurações, botar em full screen, dá para alterar a qualidade aqui, enfim. Ele fez o trabalho dele muito bem aqui, tá? No geral,
o jogo ele é muito bem construído. Na verdade, vamos dar uma olhada na nossa garagem aqui. Achei bem legal aqui essa garagem. Eu acho que seria legal, talvez se tivesse, ao invés desse quadradinho branco e os cadeados, talvez uns íconezinhos para os carrinhos. Mas não ficou ruim, não. Agora, uma crítica que eu tenho para fazer aqui é em questão de game design. Por quê? Esses jogos de carro, geralmente eles dão algumas opções iniciais para gente. Aqui a gente só começa com esse carro aqui. E como tem muito carro no jogo, tem bastante conteúdo, eu achei que seria uma boa, tá ligado? Eu recomendaria fortemente dar para escolher mais de um carro já no começo, tá? Começar com uns 3, 4 aqui, tá? Para o jogador ele poder escolher o que ele gosta mais. E principalmente se os carros tiverem diferenças entre eles. Preciso fazer um adendo aqui que eu esqueci de avisar, bem rápido, tá? Que é o seguinte, geralmente eu prefiro fazer a análise da página da Steam, porque dependendo do jogo, do gênero do jogo, eu não vou conseguir ajudar muito. Inclusive, jogo de carro é um gênero que eu não domino. Mas como ele pediu para eu fazer a análise do jogo aqui, eu vou fazer da melhor forma que eu puder, tá bom? Então, eu acho aqui que seria muito interessante. Aqui é a questão da carreira, né? O progresso do jogo, normal, começar com um só liberado. Aqui essa aqui eu já fui, então eu vou continuar aqui. E aí a gente escolhe aqui a corrida. Aqui a gente tem o carro, como eu falei, e dá pra gente trocar a cor aqui, que eu achei bem legal. O primeiro carro eu também acho que poderia vir com tudo liberado, tá ligado? Tipo, pô, beleza. Tipo, já tem bastante coisa para liberar no game, tá ligado? Então eu acho que poderia começar com mais coisas. Um carro só e algumas cores, tá ligado? Eu acho que fica um pouco limitado demais, tá ligado? Eu gostei muito desse roxinho aqui, né? Então eu vou escolher ele. E, cara, de novo aqui, ó, o menu com vários detalhes aqui. Tem esses quadradinhos ali embaixo e tal. Cara, ficou muito bonito assim. A interface tá excelente, tá ligado? Tá realmente um jogo de qualidade. Mas eu tenho algumas críticas aqui relacionadas ao game design, tá? Então tem essa tela de menu aqui, né? Essa tela de loading, perdão. E aí, engraçado que ele bota ali, né? Aperte A para começar, só que eu apertei A e tipo, não começa instantaneamente. Mas a gente começa o jogo aqui. E é aqui que vem a minha primeira crítica, tá? Eu achei o jogo um pouco básico demais, tá ligado? Então, vamos lá. Eu joguei um jogo de corrida bem parecido com esse, que esse jogo aqui deve ter até sido inspirado nele. Que, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó, esse Horizon Chase Turbo aqui. Eu acho que esse jogo foi até feito por um brasileiro, mas eu não tenho certeza. Inclusive eu tenho até instalado ele aqui, ele é um joguinho bem legalzinho, tá ligado? Me lembrou muito esse jogo, talvez tenha sido uma das inspirações do nosso colega ali. Porém, eu sinto que o Horizon Chase Turbo, ele seja um pouco mais completo, tá ligado? Tipo, o que eu sugeriria aqui? Tipo, esse jogo aqui, basicamente, a gente acelera, a gente freia aqui, tá vendo? A gente pode colidir aqui, tá vendo? E a gente pode até sair da estrada. Se a gente sair da estrada, ele reposiciona a gente ali, tá ligado? Então, só testando as features. Fora isso, tem essa mecânica aqui do combustível, que se a gente não pegar, imagino que o nosso combustível acaba e a gente, sei lá, ou tem alguma penalidade ou perde. Talvez seja legal a gente testar isso daí. Porém, cara, o que eu senti falta aqui nesse jogo é o seguinte. Como eu falei, é um jogo muito, muito básico. Ele lembra muito, talvez, os jogos de retrô, de corrida, tá ligado? É tipo aquele... Tem um do Super Nintendo que é muito popular, cara. Acho que é Top Gear. Eu acho que é muito, muito na pegada desse jogo aqui. Então tem o Top Gear aqui, mano. É esse game aqui mesmo. Esse jogo é muito bom, tá? Dá pra vocês rodarem no emulador aí. Eu imagino que o Horizon Chase Turbo tenha sido baseado nesse game, tá? E talvez o Road to Exotics, né, seja baseado tipo no Horizon Chase, que foi baseado no Top Gear, ou ele pode ter pego ambos os jogos aí de inspiração, ou talvez só o Top Gear aí ficou parecendo esse por causa disso, tá ligado? Porque o Top Gear com certeza é um jogo mais conhecido. E aí, cara, o que acontece? Eu vou até pular os combustíveis aqui pra gente ver o que acontece. É um jogo muito simples, muito básico. Eu acho que entra naquele mesmo caso de jogos de plataforma, tá? Então o que acontece? Quando você faz um jogo de plataforma estilo Super Mario, um jogo bem basicão, que você só pode andar, pular, pulou na cabecinha do inimigo e ele morre, isso aí não prende os jogadores mais,
tá? Inclusive, por você ter pouca experiência como game dev e tal, mesmo que o Super Mario seja um jogo antigo, um jogo retrô, o seu jogo vai ser uma versão nerfada do Super Mario, tá ligado? Esse jogo aqui não chega a ser uma versão nerfada do Top Gear, ele tá muito mais bonito, muito mais completo. Então, o nosso amigo mandou super bem aqui, né? Ele superou os jogos retrô. Porém, eu sinto que se o seu jogo ele é um jogo estilo jogo retrô, e para você pegar o jogador de hoje em dia, você tem que fazer um jogo retrô num estilo mais moderno, tá ligado? Aqui ele consegue acertar muito na questão do design, na interface, no menu, na quantidade de conteúdo, nos modelos 3D, são muito mais bonitos do que os jogos retrôs, porém, eu sinto que faltou alguma coisa em relação à mecânica, tá ligado? Deixa eu startar uma outra corrida aqui pra gente ver. Ah, a gente tem que ganhar pra gente liberar a próxima, né? Então eu vou tentar ganhar. Vou botar um azul aqui diferente, vai. Ah, como eu falei. Cara, seria muito legal se tivesse carros diferentes aqui para adaptar o meu estilo de jogo, né? Tipo um carro que tem mais aceleração, o outro, sei lá, que é mais fácil de curvar, esse tipo de coisa. Acho que, mano, faltou muito isso aqui. Mesmo que, tipo, vá liberando carros depois que aconteça isso, eu acho que já deveria ter isso já no começo, tá ligado? E aí que eu vou entrar na parte que eu queria dizer, mas eu vou esperar a tela de loading aqui. Tá. Então, eu acho que poderia ter uma mecânica aqui de troca de marcha, por exemplo, tá? Eu acho que poderia ter uma mecânica de nitro. Eu não sei se a gente vai liberar esse tipo de coisa depois, mas mesmo assim, cara, vocês precisam entender que hoje em dia, cara, é tudo muito rápido. Tá tudo muito acelerado e as pessoas são extremamente ansiosas. Então você precisa conquistar o jogador desde o começo, tá ligado? Então, é por isso que eu falei, ó, mano, o jogo já tem que começar com o carro liberado, ele tem que me dar opções boas, tá? E, cara, os carros eles têm que ser bonitos, o jogo tem que ser divertido, o jogo tem que me prender desde o começo, tá ligado? E eu senti que esse jogo falhou aqui nisso. Eu não sei se depois vai melhorar e vai ficar difícil da gente prever. Outra coisa, a gente já vê aqui que o nível de dificuldade dele, eu acho que tá demais também. Tipo, os carrinhos, eles são bem lentos, tá vendo? É fácil de acelerar eles, de passar eles, quer dizer. Porém, são muitos, cara. Muitos e muitos e muitos, muitos mesmo. Então eu acho que, além da gente começar com mais coisa, acho que seria mais interessante que o jogo ele fosse mais fácil no começo, tá? De tipo assim, vocês viram que tipo, tem muito conteúdo no jogo, tem várias pistas e tal. E tipo, cara, se tem bastante conteúdo no jogo, poderia ser, as primeiras fases tinham que ser tipo free win, tá ligado? Como se fosse um tutorial mesmo, sabe? Tipo, mano, as primeiras você vai ganhar pra você aprender como que funciona e aí o jogo ele vai ficando um pouco mais difícil, né? Mas eu sinto que jogos indies no geral eles são mais agradáveis conforme a dificuldade, né? Aqui a gente pode entrar na questão do cenário. Esse jogo tem aquele barquinho ali que é bem legal. Ó, ganhamos. Não é tão difícil assim. Porém, cara, assim, entenda o que eu vou dizer. Eu não sou o tipo de cara que joga muito jogo de carro. Eu jogo até que bastante Euro Truck Simulator, que é um simulador. Então, tipo assim, e eu tenho uma experiência ali com Horizon Chase Turbo e tal. Não sou um jogador pica de jogo de carro, mas eu não sou um noob. E, cara, eu vejo o público da Steam, o público dos jogos indies, extremamente casual, cara. Claro que tem gente hardcore que vai jogar e tal, mas a maioria desses caras mais hardcore, eles vão jogar Dark Souls, eles vão jogar jogos competitivos, MMORPG, esses jogos mais sociais, onde a skill deles vai servir para mostrar que ele é melhor que os outros, tá ligado? Então, eu sinto que o cara que está procurando uma experiência de um jogo indie é um cara que quer matar o tempo ali, entendeu? Chegou no trabalho, tá cansado, quer jogar alguma coisa no final de semana, ele não quer se estressar, tá? Então esse jogo aqui ele não é tipo super difícil, entendeu? Não tô falando isso, mas eu acho que ele poderia ser ainda mais fácil, pelo menos no começo. Então a gente vai jogar aqui a última corrida pra gente ver qual é que é. Ué, startei sozinho aqui?
Esse é o modo de game que eu tenho que fazer, tipo, o mais rápido que eu conseguir, será? Ah, não, os carros já estão lá na frente. Beleza. Cara, enfim, só pra a gente poder dar alguns outros pontos aqui, eu achei o cenário levemente repetitivo. Tipo, ele não é ruim, tá? Mas repara o seguinte, dessa fase para outra, não tem tanta diferença assim no cenário. Tudo bem que isso aqui deve ser uma questão do seguinte, dos mapas lá. De tipo assim, esse mapa aqui é um mapa onde tem terra, grama e água. Aí a gente pode ir para uma cidade, tá ligado? Então eu acho que isso aqui poderia ter sido melhor demonstrado no menu, se for assim como eu tô falando, tá? De tipo, dar uma palhinha ali do cenário quando troca. Que isso? Tô falando que os caras pegam muito pesado no começo, velho. Não é que a porra do caminhão soltou uma bomba em mim, caralho, velho. Olha isso, mano. Eu acho que foi um pouco too much isso aqui. Tipo, sei lá, pra terceira fase, tá ligado? Já sair soltando bomba em mim, calma, amigo. Se bem que aqui é mais, tipo, não é corrida, né? É pra eu fazer o mais rápido que eu conseguir. Mas, ainda assim, mano, tipo, eu tô testando o jogo porque o cara me pagou e tal. Mano, você pensa numa criança jogando isso aqui, tá? Ou um adulto que tem a inteligência emocional de uma criança. Cara, vocês têm que sempre pensar que algumas coisas que vocês colocam no game de vocês vai fazer o brother da Rage Kit. Então, cara, isso é muito comum, tá ligado? De tipo assim, a gente que tá aprendendo a fazer jogo, né? A gente tem que aprender a programar, a gente tem que aprender a fazer uma arte condizente, mesmo que você esteja usando asset, né? Você tem que combinar as coisas de um jeito que faça sentido. Você tem que fazer um menu que é bonito, e tem que dar polimento, e tem que fazer marketing, tem que fazer tradução. E aí, algumas coisas acabam ficando não muito boas, né? E aí, nesse quesito do game design, eu acho que a gente peca muito, e eu peco muito, né? Em tentar fazer o jogo. A gente acaba fazendo um jogo meio que pra gente. E aí, pra gente, parece fácil, tá ligado? Só que se você pegar, tipo, como eu falei, uma criança ou uma pessoa ali que não tem uma maturidade emocional, às vezes o cara vai ficar tiltado, né? Então, sempre que possível, coloquem pessoas pra testar os jogos de vocês. Então, eu vejo que isso aqui é muito interessante nas análises, né? Vocês conseguem me colocar para testar os jogos de vocês. Aqui tem aqui tem numa cidade. Sabe o que eu estava falando aqui do seguinte? Eu já interrompi a minha linha de raciocínio, mas é muito importante isso aqui, tá? Imagina que mesmo as corridas que eu não tenho liberadas aqui, seria legal, tipo, se trocassem esse fundo roxo aqui para mostrar mais o cenário, tá ligado? Ó, então ele colocou, pô, aqui ficou bacana, tá? Nas imagens. Ó, aqui tem casinha, barquinho, aqui só barquinho e aqui cidade. Beleza. Só que eu acho que seria legal até nas fases desbloqueadas mostrar o conteúdo no fundo, deixar o fundo inteiro preenchido com o cenário. Eu acho que seria muito bacana. Porque o cara ele vai tipo entrar no teu game e vai ver que o teu game tem conteúdo. Então, tipo assim, eu tô aqui testando, pô, cara, é só mato e tal, não tem um bagulho diferente? Tem sim, só que você tem que liberar. Tá, e aí eu não tô criticando em questão de game design, que é só de mostrar pra mim desde o começo o que tem no game. E aí aqui eu só tenho a escolha de... Ah, aqui eu liberei? Ah, liberei outro carro aqui, beleza. Acho que, mano, demorou muito pra eu liberar outro carro. Eu acho que eu poderia liberar os carros mais rápido, tá? Tipo assim, cada corrida que eu ganho, já ganho um prêmio, tá? Tem que ser assim. E tem que ser uma parada legal, tá ligado? Eu acho que os carros, eles tinham que vir com todas as cores liberadas também. E aí, tipo, no final do jogo, depois que o colega liberou tudo, pô, a gente pode dizer assim, tipo assim, até a metade, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que na metade, se o cara já liberou todos os carros, eu acho que já tá de boa. Eu acho mais importante a gente prender o cara no começo para ele não ir embora, sabe? A gente vai deixando o jogo facinho e tal. As primeiras pistas podem ser mais curtas, ele vai ganhando vários carros e é tipo, se você conseguir trazer o cara até a metade, provavelmente ele vai querer finalizar. Ou ali, talvez até 60% do game, não sei.
Então, como eu falei, eu não manjo muito de jogo de carro, mas eu tô tentando ajudar como eu puder. Mas uma parada eu tenho certeza, cara. Eu acho que esse jogo aqui, tipo, não tá... Certeza entre aspas, né? Mas esse jogo, ele não tá, tipo, estimulante o suficiente no começo. E eu acho que falta muito pouco pra fazer isso. E aí, na verdade, não vou jogar mais. Já vou encerrar por aqui, porque o vídeo deve estar ficando longo. Então, cara, considerações finais aqui desse jogo, tá? Muito difícil de pontuar jogo de carro mesmo pra mim, cara. Mas eu acho que ele é um jogo muito parecido com um jogo retrô, que não oferecem mecânicas muito diferentes, tipo um bagulho de trocar de marcha, um de nitro. Isso é algo que eu consigo pensar que já tá meio manjado. Já tem vários jogos que oferecem isso. Mano, mas aí vai depender do desenvolvedor ser criativo. Sei lá, tem uma pista que os carrinhos pulam, que os carrinhos voam. Mano, tem que ter alguma coisa, tipo, pra fazer o teu jogo ser diferente dos outros produtos. Eu não consigo pensar em algo muito inovador, não, gente, em jogo de carro. Me desculpa. E eu acho que indie tem muito isso. Eu sempre falo isso, né? Tem gente que discorda, mas eu acho que tem que ter sim, para o seu jogo ele se diferenciar dos outros. E dar uma melhorada nesse game design aí, como eu falei. Eu acho que tem demanda para esse tipo de jogo, tá? Eu acho que tem gente que quer só dirigir, desviar dos carrinhos e o mais rápido que puder. Mas eu acho que já tem muita oferta, tá? O ponto não é o jogo do que o cara fez é ruim, não. O jogo ele tá muito bom. Real, tá muito bom o jogo. Mas eu sinto que tem, tipo, muito. Já deve ter, tipo, muito jogo parecido com esse. Tá ligado? Eu acho que esse que é o problema, tá? No mais é isso. Vou dar alguns avisos importantes aqui, né? Primeiro, se você quiser que o seu jogo seja analisado, você precisa fazer uma doação lá no LiveTip a partir de R$10 ou 1.000 satoshis. E aí você manda lá a mensagem com o seu jogo e tudo mais. E aí o link para o LiveTip está aí na descrição. E eu também fiz um vídeo explicando direitinho como que funcionam as análises, que também está aí na descrição e no comentário fixado para você assistir se você tiver interesse. E aqui eu vou dar outros recados muito importantes, principalmente para quem acompanha o canal. Para você que também quer pedir a análise. Estou pensando seriamente em aumentar o preço das análises, tá? E eu vou subir muito. Por quê? Já vou avisar. A minha ideia é colocar a análise R$50, tá? Está 10, vai para 50. E estou pensando em fazer um negócio em que se a pessoa pagar R$100, o jogo dela pula à frente dos outros. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu estou querendo rushar o meu jogo, que eu estou trabalhando agora, para terminar ele logo. E quando eu digo terminar ele logo, ainda vou precisar de meses de trabalho. Então, estou querendo focar realmente no jogo e eu vou fazer menos vídeos aqui para o YouTube também, tá? Esse é outro recado muito importante. Então, eu estava fazendo 4 vídeos por semana, um eu já estou deixando de fazer, que é o vídeo exclusivo para os membros, eu já conversei com a galera lá e tá tudo certo. E aqui eu tenho soltado 3 vídeos, né? Um segunda, um quarta e um sexta. Eu vou começar a soltar só 2. E se não tiver análise para fazer, safe. Eu vou fazer 2 vídeos diferentes, talvez eu comece até a soltar só um vídeo por semana. Por isso que eu estou querendo aumentar o preço das análises, porque a análise dá muito trabalho para fazer, tá? Então se ninguém quiser pagar R$50, eu não faço. Faço um vídeo mais simples, tá bom? Então, se você quiser que o seu jogo seja analisado, coloca ele logo na fila. Então, eu só não vou aumentar o preço agora, por quê? Porque eu preciso gravar outro vídeo e deixar tudo bem explicado para quem quiser, né, colocar o dinheiro, saber onde está pagando. Tem gente que só quer tacar o dinheiro lá e beleza. Mas vão ter pessoas que vão querer saber como é que funciona. Então eu preciso fazer a minha parte. Se a pessoa que estiver pagando não quiser ler ou assistir o vídeo, tá tranquilo, mas eu preciso fazer a minha parte. Então, como eu não quero gravar esse vídeo agora, eu não vou subir o preço agora. Eu vou manter o preço baixinho, mais um pouquinho. Se muita gente pedir e a fila crescer, eu vou tipo gravar o vídeo imediatamente, tá? Então pede logo. Pede logo para entrar na fila lá, porque eu vou subir o preço. Só não sei exatamente quando. Então, recados dados. Se você quiser apoiar o canal, você também pode deixar uma doação de qualquer valor. Você pode virar um membro, também vai estar apoiando, tá? E você também pode apoiar de formas gratuitas, que é deixando o like aí, se você gostou do vídeo. Deixa nos comentários o que o colega pode fazer para melhorar o jogo dele. Se inscreve e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. E vou deixar também o vídeo da última análise que eu fiz para você assistir, se você tiver interesse. E é isso, mano. Ganhar dinheiro fazendo jogos é muito difícil, mas a gente vai tentar de qualquer jeito. Aquele abraço, valeu, falou e fui!